Muita coisa boa. Bom dia, Pati. Bom dia, Neide. Sejam bem-vindas. Muita coisa boa nós podemos aprender com a marca pessoal de Moisés. E dentre tantas coisas que, como eu sempre falo, que foi importante daquilo que eu adquiri, até porque a Bíblia fala de Moisés não apenas em Hebreus, que é o nosso ponto de partida, mas também em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Claro que eu não fui ler tudo, porque senão eu só ia terminar daqui mais ou menos, é o Pentateuco, né? Eu só ia acabar, acho que daqui uma semana. É muita informação. Mas como o objetivo é apenas analisar os atributos da marca pessoal do personagem, né, do herói da fé, que no caso é Moisés, uma das coisas mais importantes que eu consegui identificar, lembra que de José, o mais importante dentro dos pilares de uma marca pessoal foi a questão da reputação. Em Moisés, eu não poderia deixar de falar de um atributo muito importante que é a identidade. Então, no decorrer aqui da live, que praticamente não é apenas uma live, mas bom dia, não é uma live, mas o objetivo é exatamente trazer um entendimento do significado, do que é o branding cristão, né? Como todos já sabem, eu sei que algumas pessoas podem entrar aqui e não estejam acompanhando ou não ainda estão buscando entender o que é esse branding cristão, tá? Então, é aquilo que esses personagens deixaram marcados através da sua própria história. Então, já vamos falar aqui, sem mais delongas, direto de Hebreus 11, 23, que diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Pela fé, José saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. No versículo 28 diz: pela fé, José ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Em Hebreus, acredito que até um dos personagens em que a Bíblia aponta mais falando sobre essa questão da fé. Acredito que, óbvio, depois de Abraão, né? Que ele se aprofunda muito a Abraão, que é o primeiro. Mas olha só, aqui nós podemos ver em Hebreus o quanto Moisés ele teve atitudes e ações de fé conforme o livro de Hebreus, para ele ter sido colocado nessa galeria dos heróis da fé, que foi ele ter saído do Egito, ele ter ordenado o povo de Israel a celebrar a Páscoa, e também, que é o primeiro, que é no 27, né, ele não ter temido a ira do rei para levar o povo, tirar o povo, na verdade, do Egito, para levar a terra prometida, essa era a promessa de Deus que foi feita lá desde Abraão, que para quem está acompanhando vai lembrar disso. Mas o que nós podemos aprender? Como sempre, eu não falo muito, né? Eu não me aprofundo muito na história, só trago alguns pontos. E aí, quando eu estava lendo, eu lembrei de um versículo que é muito importante, eu quero até que você anote, que tem tudo a ver com reputação, que tem tudo a ver com marca pessoal. Está em Provérbios 22:1, que diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha só como esse versículo que está em Provérbios, para quem já entendeu o que é marca pessoal, que tudo está relacionado à percepção do outro, tá? Nunca está relacionado à opinião do outro, mas à percepção que nós estamos gerando no outro. Então, por isso que é tão importante essa questão da reputação, é tão importante essa questão da opinião, tá? Acho que dá para entender quando eu falo essa questão de opinião, para esse contexto de marca pessoal. Então, o provérbio diz que vale mais ter um nome
do que riquezas, um bom nome. Então, tudo que nós precisamos, nós que estamos dentro do mercado de trabalho, tudo que nós precisamos é ter um bom nome. Antigamente, já as pessoas já falavam muito sobre isso. O nome, ele era um selo de garantia, que assegurava a confiança de que você poderia comprar determinado produto ou indicar determinada pessoa. Isso também continua acontecendo, só que de uma forma diferente. E dentro do contexto de gestão de marca pessoal, ter um bom nome é de grande valor. Isso é independente de você ser um empreendedor ou não. Claro que aqui o meu público maior é um público empreendedor, mas, por exemplo, se você é um profissional de carreira, o que é um profissional de carreira? Aquele profissional que ele trabalha dentro de uma empresa, ele não é empreendedor, ele não está ele não está direto com o mercado, ele está, o seu mercado, o seu público são os seus pares, né? Os colaboradores, os parceiros dentro do seu trabalho, dentro do seu departamento, desse sentido. Então, o que acontece? Ter um bom nome é muito importante, porque se você almeja um cargo, se você almeja crescer, se você almeja uma posição de liderança, você ter um bom nome, você ter uma reputação é muito importante para que você conquiste esse lugar, tá? Eu quero deixar só esse pontinho aqui, apesar do meu público maior ser empreendedor, mas marca pessoal não é só para empreendedores, tá bom? Então, o que nós podemos aprender com relação à vida de Moisés, né? Dentro do que nós já estudamos de Moisés, aliás, vamos estudar agora de Moisés e de todos os heróis da fé que nós já estudamos, nós podemos enxergar o quanto é importante essa questão da gestão da sua marca pessoal. Como assim, Cris, essa gestão da sua marca pessoal? Todos eles, se você vem acompanhando ou se não está acompanhando, mas conhece a história desses heróis da fé, você sabe o quanto eles tiveram que enfrentar desafios para alcançar, para chegar no lugar que Deus tinha determinado para eles. E no caso de José, para quem não assistiu, o que aconteceu? Ele passou por todo aquele processo, mas no final da história, que muitas vezes isso acontece com a nossa vida, só lá na frente é que nós vamos entender o porquê de todas as coisas, o porquê que isso aconteceu. E em vez de mudar, em vez de cobrar Deus, é muito melhor você assumir essa responsabilidade de confiar naquilo que Deus está direcionando. Então, um dos pontos que é muito importante, bom dia, Dani, você por aqui. Um dos pontos que é muito importante a gente entender é que a responsabilidade, nós não podemos jogar a responsabilidade da gestão da nossa marca pessoal, ou seja, a gestão daquilo que nós estamos projetando para o futuro, nós não podemos lançar isso nem tanto para Deus e muito menos para o mercado. Quando você é o gestor, por exemplo, se você é o gestor da sua casa, se você é o gestor do seu negócio, você tem papéis e tem responsabilidades que competem a você e não ao outro. É óbvio, você como gestor, você vai administrar tudo isso para que você alcance os resultados. E no caso aqui de Moisés, o que nós podemos aprender com a vida dele? O que nós podemos aprender com a vida de Moisés e que nós podemos adaptar com a realidade de hoje? O cenário hoje, né, a realidade que nós estamos vivendo, do contexto mundial mesmo e local, se você for observar também onde você está inserido, qual o mercado que você está almejando ou que você está conquistando, esse cenário ele exige muita responsabilidade. E dentre deles, eu anotei aqui 4 pontos. Você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento, ele é fundamental para que você possa dar os passos mais seguros a respeito tanto daquilo que você precisa crescer ou se desenvolver
mas também você chegar, né, traçar metas ou até definir aquilo que você precisa de quem são as pessoas que você precisa fazer parcerias, quem são as pessoas que você precisa se conectar, quem são as pessoas também que você precisa se desconectar para alcançar esses objetivos. E na vida de Moisés, é interessante que, assim, quando Moisés, eu até coloquei aqui, quando Moisés, ele encontrou com o seu destino, ele não tinha esse autoconhecimento tão profundo como muitas vezes nós precisamos. Aliás, como nós precisamos ter conhecimento profundo. Quando Deus o chamou para assumir a posição que o próprio Deus tinha designado para ele, quais foram as perguntas que Moisés fez e que são exatamente as perguntas que muitas vezes eu e você, nós estamos fazendo. E eu coloquei aqui essas três perguntinhas. Deixa eu ler aqui para você. Tudo eu anotei aqui para ficar mais fácil. Quem eu sou? Lembra dessa pergunta que Moisés ele fez para Deus? Ele disse assim: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Isso está em Êxodo 3:11. E muitas vezes nós enxergamos oportunidades e sabendo a responsabilidade que nós temos e os desafios também dessa jornada, muitas vezes os sabotadores vão falar assim: quem sou eu para fazer isso? Mas quem sou eu, como a minha filha fala, quem sou eu? Quem é você na fila do pão? E se você não tiver o conhecimento suficiente de quem você é e quem está com você nessa jornada, por isso que é muito importante você confiar em Deus, você confiar em você e também você confiar em alguns recursos naturais que nós precisamos. E a segunda pergunta que Moisés fez foi: o que lhe direi? O que lhe direi? Ou seja, ele falou assim, eu vou ler aqui que fica mais fácil, né? Moisés sabia que precisava de uma autoridade maior do que o seu próprio nome. O que ele estava precisando nesse momento? Ele estava precisando de segurança. Ele estava precisando nesse momento de um nome superior ao dele. Ele precisava de alguém em quem se apoiar. E nesse caso aqui, nesse contexto, era Deus. Mas muitas vezes essa questão do apoio que você precisa pode ser uma formação, pode ser uma graduação, pode ser um curso, pode ser uma consultoria. Isso vai te dar respaldo e confiança para você matar esse gigante do sabotador, que fica sempre te dizendo o que eu direi, porque aí você vai absorver o conhecimento e a segurança que você precisa para comunicar a visão e o propósito da sua marca pessoal. O que isso vai trazer para você? Isso vai trazer clareza na sua mensagem. Porque se nós não tivermos clareza, isso vai dificultar, principalmente para o nosso público, entender para onde nós queremos levá-los. Por exemplo, eu estou me posicionando aqui como marca pessoal, todos sabem, como personal brand, especificamente para o público cristão. Mas isso não quer dizer que eu só atendo cristão. Mas eu decidi me posicionar por conta do meu histórico, da minha própria vida, de que estrategicamente seria melhor eu me posicionar para ajudar os cristãos, entendeu? Então, se eu não tivesse esse autoconhecimento, talvez eu não daria os passos ousados e corajosos que eu precisaria. Eu estou em um mar onde até já falei isso pro meu marido e para algumas pessoas, estou desbravando um mar que ele é um pouco desconhecido para muitos, para mim talvez, tá? Para mim talvez, mas não o suficiente para que eu me afogue. Então, eu tenho segurança nisso que eu estou fazendo, porque eu estou apoiada naquilo que eu aprendi. Bom dia, Leide.
eu estou apoiada naquilo que eu aprendi, naquilo que eu me aprofundei através da formação do personal brand e também na palavra de Deus. Então, qual foi a terceira pergunta? Qual foi a terceira pergunta de Moisés? E se eles não acreditarem em mim? Essa é uma pergunta que muitas vezes, isso pode estar acontecendo com você. Isso tem muito a ver com autoconfiança e reputação. E aí, olha só, o que lhes direi também está relacionado à reputação. Por isso que eu comecei a nossa live com Provérbios 22:1, que diz que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E Moisés sabia muito bem disso. Por que quando você conhece a história de Moisés, você vai entender por que ele se sentia inseguro. Ele se sentia inseguro porque 40 anos atrás, o que tinha acontecido com ele? Ele tinha fugido do Egito porque tinha matado um egípcio, um soldado egípcio. Então, ele fugiu para o deserto. Então, ele fugiu exatamente porque ele ficou com medo de Faraó matá-lo. Então, assim, a primeira coisa que ele lembrou foi da reputação. Então, a reputação é algo que automaticamente ele já vai de imediato quando você vai planejar qualquer coisa, porque se você vai fazer algo, principalmente para o mercado, principalmente para as pessoas, o que as pessoas precisam? Elas precisam de confiança. E o que gera confiança? É exatamente o meu nome e o seu nome, ou seja, a reputação. Então, como Moisés, ele tinha sido convocado por Deus para assumir aquela posição de libertador, ou seja, de tirar o povo do Egito, para levar para a terra prometida, ele fez essa pergunta mais do que óbvia, e eu tenho certeza que essa pergunta você também faria se essa situação acontecesse com você. Mas hoje nós temos os recursos suficientes, tá? Hoje nós temos recursos suficientes para nós matarmos esses gigantes. E Cris, que recursos você pode me sugerir? Por exemplo, hoje existem muitas ferramentas e dentro de um processo de personal branding, nós temos diversas ferramentas que podem te ajudar a aprofundar o teu autoconhecimento. Dentro das ferramentas que nós utilizamos no processo do personal brand, vai te ajudar também qual é a melhor comunicação, qual é a melhor forma, qual é o teu melhor posicionamento, quais são as melhores estratégias de comunicação dentro das redes sociais, online e offline, que vai te trazer segurança. Então, isso já vai matar os seus gigantes. Moisés não tinha isso. Tá? Moisés não tinha, mas hoje nós temos. E nós precisamos nos beneficiar, nós precisamos reconhecer que nós precisamos desses recursos para crescer e para evoluir. Hoje de manhã, eu vou até comentar algo aqui bem interessante. Hoje de manhã, eu estava orando e eu pensei assim, puxa vida, como é interessante, Senhor, essa questão da marca pessoal, como é importante, ela é importante para nós e ela é importante também para o outro, né? Porque aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Deus te colocou, por exemplo, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, o teu objetivo é servir bem as pessoas, mas também o objetivo de Deus para com você, com o seu negócio, sempre vai ser que você seja bem-sucedido. Mas o ser bem-sucedido, se você só olha para você, muitas vezes você não vai se sentir capacitado, habilitado, com conhecimento suficiente para ter segurança para fazer o que você tem que fazer, ou para prosseguir, ou para dar continuidade, ou para enfrentar os desafios do mercado, que muitas vezes eles aparecem, deixa eu ver aqui, é o mundo que é o chamado o mundo bunny, né? Que é o mundo bunny, que é o mundo hoje que nós estamos vivendo. Então,
quem não planejar, quem não tiver esse planejamento, quem não tiver escrito, né, desenhado, aquilo que você projeta para o seu futuro, qualquer incerteza, você não vai saber o que vai fazer. Eu sempre gosto de dar o exemplo de se você se planeja e para algum lugar, por exemplo, passar as férias em algum lugar, se você se programa para ir para Fortaleza, por exemplo, que é a minha cidade, se no meio do caminho, se você for de carro, por exemplo, a estrada estiver interditada, você sabe para onde você vai. Então, o que você vai fazer? Você vai reprogramar a sua rota, mas você sabe para onde vai. Então, apesar desse mundo incerto onde nós estamos vivendo, planejar, ter esse planejamento, ele é muito importante. Alguns podem até dizer assim, mas se é tão incerto, se as coisas mudam tanto, para que eu vou me planejar? Ao contrário, aí sim, você como gestor da sua marca, você como gestor do seu você não pode deixar que o mercado ou as circunstâncias te conduzam para o destino e para o lugar que você não quer. Então, ainda que a estrada esteja interrompida para ir para Fortaleza, eu posso ir por outro caminho, mas eu vou chegar em Fortaleza, entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro para você entender essa questão da importância da gestão da sua marca pessoal. E aí, o outro ponto que Moisés, ele fez 3 perguntas. E a 4ª foi uma objeção, que ele falou assim: eu não sou qualificado para conduzir o povo. Isso está em Êxodo 4:11. O que isso significa? Que eu até já comentei um pouquinho, né? Que está muito relacionado ao autoconhecimento, à segurança que nós precisamos. Eu não sou qualificado. Mas olha só, quando você vai analisar a história de Moisés, eu quero que você traga isso para você, quando você vai analisar a história de Moisés, eu vou só colocar aqui 3 pontos para você, e você mesmo vai dizer se Moisés estava habilitado ou não para conduzir esse povo. Olha só, Moisés foi educado na civilização mais adiantada daquele tempo. O seu treinamento foi projetado para o preparar para o cargo. Vocês concordam? Foi a mesma coisa que aconteceu com José. Ele foi educado na escrita e na literatura do seu tempo e apontado por isso que ele foi apontado como o autor de Pentateuco. Apontado não, é por isso que ele foi o autor do Pentateuco. Então, assim, tudo que aconteceu com a vida de Moisés, eu tenho certeza que com a minha e com a sua, se você crê que Deus está te conduzindo, tudo, como a própria palavra diz, todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar. E lembrando disso, eu lembrei até de uma frase ontem que eu fui pesquisar, uma frase que fala assim, eu vou até ler essa frase aqui, muita gente deve conhecer. Cadê? Deixa eu ver onde é que tá aqui, que agora eu me achei. Cadê? Meu pai, cadê? Peraí, gente, só um minuto. Tá. Deus, né? Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você sabia que essa frase não é bíblica? Você sabia que essa frase não é bíblica? Pois é, essa frase não é bíblica. Sabe de quem é essa frase? Essa frase é de Albert Einstein. E eu vou ler a frase completa para você aqui. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E aí a frase continua. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Então, essa não é uma frase bíblica. Essa é uma frase de Albert Einstein. Então, se você não sabia, anota aí, tá? Essa é uma frase dele. E até porque, é claro que assim, quando nós conhecemos a palavra de Deus, é óbvio que Deus capacita. Aqui nessa situação, não apenas no exemplo de Moisés, mas de todos os heróis da fé, de todos aqueles para qual Deus chamou, ele capacitou. Mas eu particularmente entendo que essa capacitação,
ela tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de capacidades, né, de capacitação, que muitas vezes ela vai ser desenvolvida no decorrer da tua caminhada. Vocês lembram que Moisés, quando ele iniciou, uma das justificativas dele era exatamente de que ele era gago. Gente, eu também, quem me conhece, eu ainda tenho, e eu não tenho problema nenhum de estar falando isso. Eu ainda tenho dificuldade de estar me comunicando aqui. Eu acredito que muita gente também está se comunicando aqui, está falando aqui com a tela, apesar... E assim, às vezes as pessoas ficam caladinhas e tal, né? Então, assim, é um desafio. Mas a minha vontade, a minha perseverança, como disse aqui Albert Einstein, que ele diz assim, fazer ou não fazer vai depender da nossa vontade e da nossa perseverança. Quando Moisés ele foi chamado para ocupar a posição que Deus tinha comissionado a ele poderia ter dito sim ou não. Ele poderia ter utilizado todos aqueles argumentos de crença de incapacidade, que ali nós sabemos que tem crença de capacidade dele, quando ele dizia que não se sentia capacitado, mas no fundo, ele tinha a capacidade para assumir. Moisés, ele não só ele foi educado no palácio, ele conhecia de guerra, ele conhecia de estratégias, ele conhecia de leis, né, que por isso que ele foi o autor do Pentateuco. Então, assim, não foi à toa que Deus proporcionou que ele tivesse naquele lugar. Então, eu acredito que da mesma maneira, comigo e com você, se você crê, e até para os que não creem, Deus está conduzindo essa jornada. O engraçado, eu estava até comentando com uma pessoa, como as pessoas creem que são filhas de Deus, mas não creem no Criador. É interessante, né? Crê que é filho, crê que Deus existe, mas não crê que ele é um Deus presente, que é um Deus que se faz presente. E quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre aquilo que você crê. Então, se você crer que Deus existe, você vai ter que derrubar uma segunda crença, que é o quê? Que Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus presente. Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele é um modelo, ele é um padrão de Deus, tá? De como homem, Deus nos deu a direção para que nós olhássemos para ele como o Filho perfeito. Eu e você não somos perfeitos, mas Deus enviou Jesus exatamente para isso. Então, na nossa jornada, muitas vezes nós vamos ter insegurança, sim, mas quando você é o gestor da sua marca pessoal, o autoconhecimento, ele vai te ajudar, a humildade, que inclusive, vou falar aqui, só para tocar aqui, dos principais atributos da marca pessoal de Moisés, que foi o quê? Foi a humildade, a paciência, humildade porque ele se sentiu realmente humilde, ai, quem sou eu, né? Humildade, a paciência, a misericórdia, né? Ele era um homem misericordioso, e a fidelidade. Moisés, ele não foi fiel apenas para com Deus. Moisés, ele foi fiel também para com aquele povo. E em vários momentos da história, nós podemos ver Moisés intercedendo pelo povo. Mesmo o povo reclamando, mesmo o povo murmurando, quando nós sabemos da história. Então, com relação à nossa realidade como empreendedor, muitas vezes nós vamos ter que ter esse atributo de humildade para reconhecer quando alguém te dá um feedback. Feedback, nem todos gostam, mas feedback é algo que é muito importante. Inclusive, você ter em mãos esse feedback é fundamental para que você venha a ser o gestor da sua marca. Porque assim, voltando agora para o começo, lembra do que eu falei de Provérbios 22:1, que mais vale ter um bom nome do que ter muitas riquezas? Hoje em dia é a mesma coisa. Cris, como que eu faço então para ter um bom nome? A primeira coisa que você tem que fazer é como os outros estão te vendo.
Será que as pessoas estão te vendo de acordo com aquilo que você está projetando? Será que essa percepção do outro, essa percepção do mercado, conforme eles estão percebendo, vai te conduzir realmente para o lugar onde você deseja? Então, assim, ser o gestor da sua marca pessoal, ele vai te trazer uma segurança, né, para tomar as decisões corretas. Quem não conhece o BrandU 360, ele é um diagnóstico que ele vai trazer para você exatamente ele vai trazer exatamente esses números para que você possa analisar. Eu e você, no caso, nós possamos analisar. E você pode fazer simplesmente só o diagnóstico também, tá? Você pode fazer o diagnóstico, me procura, tá? No particular. Você pode só fazer esse diagnóstico e você já ter um norte para você começar a fazer essa gestão da sua marca pessoal. Porque muitas vezes você pode estar se comunicando de uma maneira, como eu falei, que não está sendo compreendida, tá? Então, o BrandU 360, ele é muito importante. Outro ponto que é importante. Vocês já perceberam como é difícil a gente falar de nós mesmos? É muito difícil. Realmente é muito difícil. Por que é difícil? Se eu não consigo falar de mim mesma, como que eu vou estar falando para o mercado? Não vai mudar muito, né? Outra coisa que é importante, tá, Cris? Como que eu faço para eu saber falar de mim mesmo? Você vai passar 5 anos, 6 anos nessa questão do autoconhecimento. Existem ferramentas hoje. Assim como eu falei da ferramenta para você conhecer como o mercado está te vendo, existe a ferramenta de análise de perfil comportamental, que inclusive também é uma ferramenta que nós utilizamos dentro de um processo de personal branding. Não apenas por isso, você precisa ver, ou você precisa entender se você está sendo muito planejador, se você está sendo muito executor, se você está sendo muito analítico. Isso é importante. Lembra, gente, olha, gestor, tá? Gestor, eu tenho que observar os prós e os contras. Eu não posso deixar só o mercado. Eu tenho que ser responsável e eu tenho que ser intencional para colher os resultados que eu desejo. Então, olha só, eu já te dei 2 ferramentas que é possível para você não dar uma de Moisés. E você aproveitar as oportunidades que hoje existe, que você está enxergando no mercado, onde você pode e deve ser bem-sucedido. Eu particularmente estou aproveitando essa oportunidade dentro daquilo que eu enxergo, tá? Óbvio, eu fiz uma formação, mas eu também fiz uma mentoria. Eu também passei por um processo de personal brand. Porque, assim, muitas vezes a gente pensa que tem que ir para a direita e vem uma pessoa com experiência maior e vai te dar uma direção que você vai conseguir muito mais rápido. E eu vou te dar um exemplo bíblico aqui no caso de Moisés. Vocês lembram de Jetro? Jetro foi o sogro de Moisés. E teve um momento quando Moisés ele já tinha assumido a posição de líder daquele povo, ele estava sobrecarregado, tá? Sobrecarregado com as causas do povo. Então, a Bíblia fala que ele ficava de dia e de noite atendendo aquele povo, tentando para solucionar os problemas daquelas pessoas. Imagina, 2,5 milhões de pessoas em um deserto. E aí, Jetro, quando encontrou com ele, Jetro deu uma direção para ele daquilo que ele devia fazer. Foi exatamente isso que hoje de manhã, quando eu estava orando, Deus ele me lembrou. E ele me falou 2 coisas. Ele falou assim: às vezes, filha, você vai precisar de um Arão. Às vezes você vai precisar de um Arão para falar por você até que você se desenvolva nessa habilidade do falar em público, né? Às vezes você vai precisar, tá? Às vezes você pode enviar o Arão, mas às vezes não. Eu não podia mandar um Arão por mim. Então eu tive que dar cara para bater.
Eu não sou especialista em falar em público. Isso é outra pessoa. Mas se eu precisar, quando eu preciso de algum profissional que vai me ajudar, eu tenho que ser humilde o suficiente para aceitar, né, uma mentoria dele, uma consultoria, alguma coisa, entendeu, gente? Então, assim, nós estamos vivendo a era do conhecimento. E às vezes, o muito conhecimento vai te levar igual para Moisés, pode nos levar. E eu digo isso porque aconteceu comigo também. Nossa, eu tinha tanta informação que falei, agora, o que eu faço com tanta coisa? Aí você vai precisar de um mentor, você vai precisar de um Jetro. E aí, o que vai acontecer? É exatamente. Eu preciso do Jetro, eu também. Quem não precisa de um Jetro? Isso é humildade, gente. Você vai conseguir muito mais rápido. Às vezes, você não precisa de uma formação. É muito melhor você investir em uma mentoria, em uma consultoria. Ou até em uma ferramenta como essa que eu te falei, do perfil comportamental, para você entender um pouco, né, de quem é você, das coisas que precisam ser ajustadas. Que outra coisa que eu posso te mostrar como é importante você utilizar esses benefícios das ferramentas que hoje existem no mercado. Quem já fez um teste de perfil comportamental ou quem não fez pode lembrar. Valores. Valores é algo que é muito, ele é fundamental para uma marca pessoal. Porque, assim, se você defende, né, se os seus valores estão tão claros para o teu público e para você, mas se você não estiver se comportando de acordo com os valores que você defende, isso já vai arranhar a tua a percepção que as pessoas estão tendo. Lembra que é sempre a questão da confiança, tá? Porque nós queremos fazer negócio com as pessoas. Então, as pessoas não fazem negócios com outras pessoas ou com empresas se não tiver o fator confiança. Então, o nosso objetivo como marca pessoal é gerar confiança, tá? Para o nosso mercado, para que o mercado venha e realize o quê? Realize a compra. Então, valores, quando você faz um teste de perfil comportamental, existe lá quais são os teus valores. É por isso que o perfil comportamental, ele está dentro de um processo de personal branding. E aí, esses valores, ele não vai ser por achismo. Ele vai ser exatamente pelas perguntas que foram feitas a você, que você respondeu no seu questionário, e que vão revelar quais são os valores que estão embutidos em você e que você às vezes nem percebe. Às vezes você tem o valor da paciência e você nem sabe. Às vezes você tem o valor da fidelidade e você não sabe. E às vezes você precisa colocar esse valor de fidelidade como evidência estrategicamente para o teu público, para o teu produto, para que você possa atrair a você. Claro que isso depende do teu produto, então tudo isso precisa ser analisado. Gestão de marca pessoal a gente não faz assim, à toa não. É feito através de um planejamento, tá? Então, gente, para finalizar, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para fechar. Se você deseja ter uma marca pessoal de impacto, como a de Moisés, você vai precisar de 4 pontos. Anota esses 4 pontos, tá? Conheça a si mesmo. Expliquei bem isso. Conheça seus pontos fortes e fracos. Não basta só os pontos fortes, não basta só os pontos fracos, certo? O Moisés, ele se apoiou nos pontos fracos, mas às vezes você precisa conhecer Nós também temos ferramentas para isso, para avaliar. E aí, esses pontos fracos, eles precisam ser muitas vezes desenvolvidos, tá bom? Número 3, acredite na sua intuição.
Acredite naquilo que você está enxergando como uma oportunidade dentro do seu mercado. Acredite na sua intuição, naquilo que você está acreditando ou que você está enxergando como a melhor estratégia para você se posicionar. Acredite na sua intuição, naquilo que você acredita que é a melhor forma de você se comunicar com o seu público. Conheça o seu público, tá? E o número 4, esteja disposto a correr risco. Não tem como você alcançar resultados sem correr riscos. Você vai precisar de novas ideias. Se você quer sair da era do commodity, que é a que nós estamos vivendo, né? Se você quer fazer a diferença, que é o que tanto tem se falado hoje, você vai precisar estar disposto a correr riscos, né? A trazer novas ideias. Por exemplo, eu estou correndo um risco aqui. Eu estou entrando com algo novo no mercado através de tudo que eu aprendi, de todo o conhecimento que eu tenho, né? Que eu adquiri no decorrer da minha jornada, me posicionando como branding cristão, tá? Então, esteja disposto a trazer novas ideias, novas sugestões, novas soluções. E esse é o objetivo de Deus, nos fazer crescer, nos fazer prosperar. Deus nos criou, Deus nos chamou para ser respostas para o mundo, para trazer soluções, tá? A religião é que tenta aprender isso, ok? Então, eu quero deixar uma frase que o meu pastor sempre fala, né? Que eu acho super interessante isso e faz todo sentido. Você é aquele com quem Deus anda. Eu e você, se você tem consciência disso, nós somos aquele com quem Deus anda. Nós somos aquele com quem Deus está conosco. Nós somos aquele com quem Deus está trazendo inspirações, trazendo direções, trazendo estratégias. Ele vai trazer estratégias para você. Mas você precisa tomar a sua posição, você vai precisar tomar coragem para fazer o que você precisa fazer. Se Deus está te trazendo a direção, pega uma caneta e vai lá e escreve. Tá, eu preciso disso, eu preciso eliminar isso, Isso chama-se planejamento. Mas, como um bom planejador, você também vai precisar ser um executor. E eu sou uma ótima planejadora, mas eu estou exercendo o meu lado executor, tá? Dentro do meu perfil. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da marca pessoal de Moisés. Lembrando que nós estamos sempre falando dos atributos das marcas pessoais. Nós estamos falando sobre os desafios dessas marcas pessoais que eles tiveram. Assim como eu e você, nós temos os nossos desafios como marcas pessoais. Então, assim, eu poderia estar falando aqui de várias estratégias de mercado, mas o meu posicionamento, a minha proposta com você é primeiro olhar para você, tá? Olhar para você, olhar para os recursos que você tem. Então, anote isso, tá? Veja os recursos que você tem e veja também os recursos que você não tem e que você precisa investir ou desenvolver para alcançar o lugar que você deseja, ok? Só não fique parado à beira do caminho, reclamando do governo, reclamando do Covid, reclamando disso, Não, seja ativo. É desejo de Deus que eu e você, nós sejamos ativos e não passivos. Não ser murmuradores, tá? Mas ser solucionadores. Eu e você, nós não fomos chamados para ser murmuradores, mas para ser solucionadores. E ser um solucionador já está inserido em problemas dos outros. E eu sou resposta, você é resposta para a vida de outras pessoas. Ok, gente? Então, tenham um bom dia, uma semana abençoada. Não esquecendo que estão abertas as inscrições para um workshop online. Ele vai ter presencial também, que é chamado Imagem, Estilo e Negócio, onde eu vou fazer, para quem não sabe, eu já fui consultora de imagem, tá? E eu atuava bem mais específico na área profissional,
Então, nesse workshop, eu vou trabalhar um dos pilares da marca pessoal. Não é um processo, tá? De personal branding. Eu vou trabalhar esse ponto para você fazer a gestão da sua marca pessoal através da sua imagem. Para você aprender, você vai aprender a ser a sua própria consultora, como eu sou. Ó. Lembra, eu tô sempre aqui com as cores que me favorecem. E isso é muito importante, tá bom? Faz parte da comunicação. Ok, gente? Então, o link de inscrição tá lá na minha bio, tá? Só são 15 vagas, porque como eu vou fazer uma consultoria individual, tá? Eu vou ter que fazer os testes e tal, com muita gente não dá. Apesar de ser online, eu não posso fazer com muita gente por causa do tempo. Só são 4 horas, então eu vou ter que fazer a devolutiva de cada teste que eu for fazer na consultoria, tá bom? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro com a heroína da fé, Raabe. Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar através da vida de Raabe, tá bom? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus.